foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Olá, olá, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Estou esperando aqui um pouquinho para que o Instagram entregue a mensagem de que a live está sendo feita, né? O Instagram ultimamente está bem retardado, bem devagarzinho, o pessoal bota a culpa no estagiário do Instagram, mas vamos ver. Então a live de hoje vai ser com Keila Sampaio, uma querida seguidora que se dispôs a mostrar um pouco da história da família do marido dela, a família dela, né? Porque eles têm um caso de fuga da Alemanha socialista que é sensacional, que entrou para os livros de história, tá? Então com certeza vai ser uma live super produtiva, bem legal. Então vamos só esperar que o pessoal entrar e a gente já começa, ok? Olá, olá, Graziele, seja muito bem-vinda. Para quem estiver entrando agora, por favor, pode dizer aí nos comentários se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem, se está tudo certo. Marcos, seja muito bem-vindo. Coloquem nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, estão vendo bem, se está tudo certo, se eu tenho que fazer algum ajuste por aqui. Olá, olá. Olá, olá, Sandro, seja muito bem-vindo. Olá, olá, Keila, seja bem-vinda. Vocês podem colocar nos comentários, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Se estão vendo, estão me ouvindo bem, está tudo certo. O Instagram ultimamente tem demorado bastante a entregar mensagem para os seguidores de que a live começou. Vou convidar aqui. Aqui agora vai entrar minha querida e caríssima seguidora que topou fazer a live aqui com a gente. Ok, maravilha, tudo certo, né? Ok. Alô, Keila. Alô, alô. Cadê? Aí, vai entrar. Olá, olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Chegamos. Maravilha. Tá tudo certo, né? Tá, eu vou só perguntar aqui, devido Sim. à luminosidade, se fica melhor sem essa luz de fundo ou com essa luz, porque realmente agora eu entendo a dificuldade de YouTubers. Eu acho melhor sem a luz de fundo. Sem a luz de Tem? fundo acho que ficou melhor. Exato. Tá. Boa tarde, Sônia. Sejam todos muito bem-vindos. Agora tá com retorno no seu. Agora acho que melhorou. Tava com retorno antes. Não, ok. Então, não, tá tudo certo, tudo certo. Vou só Eu tinha ligar já uma feito outra uma luz introdução. aqui. Pois Só vou não? ligar mais uma luz. Vou ligar Fica só à mais uma vontade. luz. Eu vou fazer aqui uma introduçãozinha, então. Então, pessoal, é agora que o pessoal está começando a entrar, porque o Instagram tem demorado bastante a entregar a mensagem de que a gente está em live, né? Acho que disso não é nem muita marcação comigo, porque todo mundo sabe aí que o Instagram tem uma implicância comigo, por conta dos temas que eu abordo, basicamente e tal. Mas a live da gente de hoje vai ser com Keila, que é uma seguidora muito generosa, que topou fazer uma live comigo contando a história de vida, de fuga, na verdade, da família do marido dela, né? A família do marido dela é alemão, ela mora aqui na Alemanha. E o tipo de fuga da família dele é um tipo de fuga que está nos livros de história aqui da Alemanha. E aí, quando o Keila me contou isso, eu disse: não, pelo amor de Deus, me conte isso, nem que seja de maneira, nem que seja anonimamente, né? Tipo, muda os nomes, você não aparece, mas essa história tem que ser contada. Eu tenho que poder dizer para o meu público de que eu conheço alguém que é casada, né, com um alemão que tem essa história, porque é realmente fantástica, né? E como eu costumo dizer, a gente que vem do Brasil. A gente tem essa história, sei lá, a gente mora aqui, né, Keila? Mas, assim, quem mora no Brasil tem essa história como algo muito distante da realidade, coisa de outro planeta, coisa de ficção científica, de tão bizarra que a história é. Mas quando você vê uma pessoa falando com você, um conterrâneo seu falando na sua língua, aí você tem noção de quão perto de você tá. E como eu costumo dizer, tá perto da gente no passado e quem garante que não pode estar perto da gente também no futuro ou quem sabe até no presente, né? Então é muito importante entender essa história, é muito importante aprender essa história também. Então, primeiramente, Keila, muitíssimo obrigado por ter topado fazer aí a live, né? Ter
topado abrir o jogo aí com a gente, né? Porque eu imagino que seja um tema bem sensível, claro, né? É história de família e tal. Então, só posso agradecer, muitíssimo obrigado. Se apresenta rapidinho aí pra gente, né? Acho que foi Melk que entrou aí, a formação do imaginário, que é... Bom, então, seja muito bem-vindo aí, Melk. Então, se apresenta aí, Keila, e aí a gente começa já a contar a história, essa história de fuga da família do seu marido, que eu tô doidinho pra ouvir. Eu conheço um pouquinho, eu já dei uma lidinha, mas eu tô super curioso pra ouvir também. E principalmente os causos de família, né? Então tá, Patielli, primeiramente você e Nicole, obrigada, né? Eu acho que o agradecimento também é Nicole da tá minha ouvindo parte, aqui. né? Agradecimento também é da minha parte, porque eu gostaria de frisar, primeiramente, que a história não é minha, e por isso eu hesitei um pouco por Claro, respeitar, primeiramente, a privacidade da família, porque é algo que vem desde lá de trás, né? Essa questão de muita privacidade, eu acho que você viu na entrevista, e é uma coisa sim, que marca a família deles até hoje, né? Eles saíram de lá, mas eles ainda têm muita coisa de lá, né? Não necessariamente porque eles gostem, mas porque está claro. intrínseco, né, da forma que eles foram doutrinados, vamos dizer assim. E vale a pena E eu mencionar, agradeço. desculpa interromper, mas vale a pena mencionar que o alemão, por isso que eu não insisti muito para, não, a gente tem que fazer essa live, tem que fazer essa live, porque o alemão ele tem muito essa questão de privacidade, né? Privacidade para o alemão é uma coisa muito sagrada. Então, eu nunca pensei, não, você mostrar o rosto, etc. Você que se ofereceu, por isso que eu tenho que agradecer de novo aqui. Mas, Que é pois não, isso. desculpa interromper. O agradecimento é meu, porque mais do que tudo eu faço isso enquanto mãe. É como você falou. Ao mesmo tempo que está muito longe, está nos livros de história, eu mesma lembro ainda de uma época em que a gente estudava, né, história, e eu lembro do que era o capitalismo e o comunismo. Acho que sexta, sétima série, meus filhos não têm isso hoje. E quando eu estava no primeiro ano do ginásio, no colégio militar, eu fiz um trabalho sobre a queda do Muro de Berlim, né? Então, Uau, assim, é muito assim, tem causas de amor aí, né? Depois a gente ficou juntando as pedrinhas e no final das contas, realmente, para mim, é uma missão social, tá? Primeiramente, eu pedi licença do meu marido, eu sei que ele jamais negaria, é uma vontade nossa, inclusive, ir a Berlim quando formos. Vocês vão ser nosso guia, mas, com né? A certeza, gente vamos tomar for um cafezinho, uma cervejinha juntos, com certeza. E eu quero muito. Isso sempre foi uma vontade minha que meus filhos presenciassem esses dois marcos da história da Alemanha, né? Que enfim, que estão aí, que não tem, né? Não tem por que negar. E ao contrário, a gente tem que tocar no assunto, na ferida mesmo, para que não se repita, né? Então, enfim. Essa é a minha curta apresentação. Eu sou Keila, eu tenho 40 anos completo, venho de Manaus. O meu hoje, que é o que importa, eu sou mãe em tempo integral de três crianças, e graças a Deus, diferentemente do que o meu marido viveu, parte da infância dele, meus filhos têm a bênção de poder viver cercados desse cuidado familiar que, de certa forma, lá tão cedo era tirado das crianças. Sim, sim. E aí, porque assim, eu falei que é uma história muito famosa nos livros de história, mas claro, não é porque, tipo, sei lá, a família que fugiu do Muro de Berlim, fugiu da Alemanha Socialista no balão, não é exatamente disso que eu tô falando, né? Não é o caso específico da família, e sim um tipo de fuga que foi através da Embaixada de Praga, né? Inclusive hoje, Martina aqui em Praga, que fez live aqui comigo, inclusive, olha só, Sim. Lacombe entrou, seja muito bem-vindo, Lacombe. Então, Uau, Martina que de Praga, honra! aquele é uma grande fã sua, Lacombe. Então, Martina, que é guia em Tô- Praga, ela foi lá, né, na Embaixada da Alemanha Ocidental em Praga para filmar. Ela gravou um videozinho, colocou uma foto para mim, e eu coloquei no Instagram, porque é um local completamente histórico, né, um dos primeiros buracos da chamada Cortina de Ferro. Né, para quem não sabe, Cortina de Ferro era aquela barreira, né, intransponível entre o bloco oriental e o bloco ocidental, o comunismo e o capitalismo, durante essa Guerra Fria. Né, e um dos primeiros buracos que permitiu que os alemães orientais fugissem para o lado ocidental sem ter que passar pela fronteira Alemanha-Alemanha, sem ter que pular o Muro de Berlim, que era algo extremamente perigoso, era através foi primeiro a Hungria, né, que foi um grande buraco que foi aberto,
um dos primeiros, e eu estou falando década de 80, mais segunda metade da década de 80, quando Gorbachev chegou ao poder na União Soviética, né, declara lá a perestroika, glasnost, essas políticas de abertura, de reforma, né? Então o primeiro buraco da cortina de ferro é na Hungria com a Áustria, então muitos alemães vão lá para Budapeste para de lá fugir para a Hungria, e outro foi exatamente na embaixada da Alemanha Ocidental de Praga. Então foi de repente setembro, outubro de 89, 2 meses antes da queda do muro em si, 2, 3 meses antes da queda do Muricy, milhares, né? Assim, centenas, com certeza, talvez até milhares de alemães, porque não foram todos da mesma hora, né? Talvez até milhares de alemães foram de repente lá para Praga, vão passar férias em Praga. Chegou em Praga, abandonou tudo, carro, pertence, e pulava muro da embaixada, porque a esperança era que eu entrando aqui na embaixada da Alemanha Ocidental, da Alemanha chamada capitalista, aqui em Praga, quem sabe o embaixador, o cônsul, essas autoridades consigam que a gente tenha autorização para ir para o lado ocidental, que a gente consiga um visto de refugiado, esse tipo de coisa, né? Então, Exato. essa é mais ou menos. Eu tô só para dar o contexto. Agora é com você. Pode contar a história aí. Ai, meu Deus. Você conduz a prosa, hein? Olha, eu vou usar o primeiro nome do Jorg, né? Não tem nenhum problema, né? Enfim, o Jorg, ele vem de uma família de 4 integrantes, né? Pai e mãe. O pai dele era médico, a mãe dele enfermeira. Portanto, eles eram dentro daquela sociedade essenciais, né? Eu diria hoje, né? Eles eram pessoas que eram importantes dentro daquela sociedade, como essenciais. Ele tem uma irmã, né? Mas eu gostaria de me concentrar mais mesmo na vida, né, dele, que é o que, Claro. enfim, eu nesses dias coletei mais informações. Então, o Jorg, ele, aos 16 anos, foi quando eles foram fazer essas férias para Praga, né? Seria a opção que você mesmo acabou de falar, a mais viável e a mais fácil. Muito difícil fazer essa rota agora. Mas nem tudo foi tão fácil assim, né? Ele tinha 16 anos, mas há quase 5, 6 anos o pai dele deu nada mais, nada menos do que 25 entradas de solicitação para deixar o país. E você sabe o que isso significava, fazer isso de primeira vez, né? Então, eu tive uma conversa ontem com o Jorg para ficar bem fresco, porque é um tema que sempre move e comove ainda ele, por tudo que traz. Eu vi um comentário, eu acho que da última live, de um comentário de alguém, de um seguidor, que ele disse que viveu, né, nesse período entre 70 e 80, e que nem tudo era tão mal. Então, isso é uma perspectiva que ele também tem, né? Principalmente porque ele tinha uma visão ainda infantil, né? Então, a infância dele foi relativamente uma infância feliz, digamos Claro. assim. E fora que vem da família de médico também, que já tem um status muito Exatamente, superior, né? né? Exatamente, né? Embora você sabe que nesse tipo de sociedade isso não tem muita equivalência. Ontem mesmo ele fez questão de frisar que, apesar do pai dele ser médico com doutorado, né? O pai dele chegou a comentar que o cara que fazia coleta de lixo, ganhava mais do que ele, né? Então isso é uma daquelas situações em que faz o porquê de muitas pessoas quererem deixar, né? Claro. Porque ele tinha a mãe era enfermeira, ela era enfermeira técnica, né? Porque devido a ela não ter feito Jugendweihe, né? O nome que chama, né? Ela não pôde ter acesso à universidade. É só contextualizar aqui um pouquinho, né? Se um cidadão da Alemanha Oriental, da DDR, não fizesse parte de algumas associações juvenis, de moças, de rapazes, você era consequentemente penalizado no futuro. Então, o pai dele era médico, eu acredito que ele se comportou muito bem durante a juventude dele para conseguir estudar medicina na Alemanha Oriental, né? Agora,
se ele tivesse sido membro de alguma igreja, provavelmente ele não teria conseguido entrar na universidade. Se ele tivesse sido, não Por tivesse causa da sido minha membro sogra. dessas associações, aí o cara se ferra, né? Você poderia ser religioso, você poderia não ser membro dessas associações, mas sua vida seria muito dificultada e você seria espionado, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. É o Zwang, né? É muito Sim. complicado, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com o pai e a mãe. A mãe, para piorar, ela não participou de nenhum desses grupos de jovens e ela fez a comunhão dela na igreja protestante. Então, Se né? ferrou, cara. Se ferrou, né? Em outras palavras, é mais ou menos isso. E o meu sogro contou com todas as regalias do sistema, mas ele tinha um cargo alto, militar, mas no momento que ele deu a primeira entrada, porque por ele ser médico, né? O Jorg me comentou que, pelo fato dele ser médico, automaticamente eles tinham esse acesso, né, à situação militar. Mas na primeira vez que eles pediram já para sair, tudo mudou. Inclusive, ele perdeu todas as patentes e ficou um simples Exatamente, soldado, exatamente. né? Então, Isso era uma essa foi forma uma das de. motivações da minha sogra, desculpa, só para terminar essa linha, Pois essa não. foi uma das motivações da minha sogra de sair determinante, para que as crianças dela, e eu entendo perfeitamente isso, porque eu fiz o caminho inverso. Eu saí do Brasil com essa perspectiva para os meus filhos, né? Então, Sim. ela queria que os filhos dela não tivessem esse zwang na escolha, né? Porque são obrigados a escolher Inclusive, uma coisa, né? exato, a minha cunhada, inclusive, o meu marido ressaltou ontem, ela só poderia fazer o Abitur porque eles não tiveram como negar, porque ela era uma excelente aluna e ela tinha um em tudo. Eles não tiveram como negar a ela a oportunidade de fazer algo além para, né, fazer o Abitur. Não sei se era Abitur que chamava, né? Mas foi o que ele usou. Ele A disse, né? Abitur, a Abitur que ela está falando é o vestibular daqui da Alemanha, a nota 1 é a nota máxima, é o 10 daqui, né? Então, Tu tem que estar, né? Porque a gente acaba e esquece que tem um pessoal que não é, tiver como negar a entrada dela, né, para que ela pudesse fazer isso, exatamente porque ela era excelente, né, nas sim. notas dela, diferentemente do York, que teve tempo de vir para cá, né? Uhum. Então, foi daí as motivações maiores, com certeza, foram em virtude também dessa liberdade de escolha para as crianças, E né? aí, para o Então, pessoal como sempre entender, houve né? não. Assim, foi uma família que foi penalizada não por ter feito alguma coisa errada dentro do sistema, mas simplesmente por ter pedido para sair, né? E tinha uma desculpa para isso, inclusive, né? Era uma tia, né, que estava doente e a justificativa que eles tinham era para cuidar dessa tia, né? Isso, Pois isso é, imagina só, foi a família pede para visitar a tia do outro lado, pede para ajudar, né, a cuidar da tia do outro lado, e por isso o cara que era médico de alta patente do sistema, perde de repente todas essas patentes, perde todas essas regalias, simplesmente por ter pedido para sair, né? Você vê quão injusto que era o sistema, né? exatamente. Eu não sei, eu sei da história deles, né? Mas num período de 5 anos, fazer 25 vezes a solicitação e ser negado, assim, eu confesso que eu fiquei assim, nossa, a gente acha que às vezes pedir um visto aqui de permanência, né? É muito papel. Eu fiquei imaginando. 25 vezes. E ele falou assim, tá? 25 vezes. Ah, foi 24, Não, 25, né? não. E aí o que acontece? Da primeira vez que o pai deu entrada nessa solicitação para deixar o país, né? Claro que ele não teria êxito de cara exatamente por ele ser importante no sistema, né? Tudo mudou também para as crianças. Será que tá caindo a live? Não, estou ouvindo bem. Ah, tá, porque ficou rodando aqui. Os professores passaram a tratar eles com indiferença. Começou a ter uma Nossa. opressão na escola, é, com o grupo que eles conviviam. Alguns coleguinhas comentavam dentro da sala de aula que pessoas que pediam para deixar o país, sendo que eles nunca tinham comentado nada, porque eu acho que você viu a entrevista,
né? Eu sim. até sugiro que, caso você queira usar, desde que não coloque o nome, pode fazer o uso tranquilo, né? Tá. Da entrevista dele. É pública, de qualquer forma, foi pública, né? Então, ele sentirá automaticamente, mas ele também percebeu que alguns outros professores se tornaram mais simpáticos, né? Então, Uau! tinha oposição. Tinha Sim, já naquela época, né? Nós não estamos falando de 1960, 61, nós estamos falando já né, da parte final, onde já existia, né, a sim, vontade, não sei quantos por cento, mas já existia uma imposição, já existia a necessidade de muitas pessoas de se verem livres, de conquistarem essa liberdade, né, de pagarem um sim. preço para isso. E eu confesso para você que, apesar de conhecer um pouco da história de forma acadêmica, nada se compara. Você vê isso de perto, e eu digo isso nas duas vertentes. Quando eu fiz o meu curso de integração, e nós fizemos a parte em que fala sobre o nazismo, eu tenho isso, para mim, eu acho que foi a melhor parte do curso, porque nós éramos 20 alunos, e quando nós assistimos os documentários, nada se compara em assistir Lista de Schindler, que eu assisti 10 vezes, eram as imagens reais, né, do que eles tinham aqui de documento, então eles apresentam isso. Nós saímos da sala mudos. Foi um silêncio, eu acho que foi o silêncio mais barulhento que eu senti na minha vida. Foi ter assistido, ter visto isso tão de perto. Eu tinha um colega que tinha estado na guerra da Bósnia e ele saiu em lágrimas, porque com certeza que ele mexeu também com ele, porque ele vivenciou Sem a dúvida, guerra, sem né? dúvida. Então, naquele momento, eu até arrepiei. Agora, naquele momento, eu vi todos os meus livros de história, de alguma forma, personificados. E eu acho que isso realmente tem um peso muito grande. Eu costumo dizer, eu tenho um Total, livro total. vivo em casa, Sim, né? Eu tenho um livro exatamente, em casa, exatamente. Você tem um né? alemão em casa com mais de 40 anos de idade, ou com mais ou menos isso, já é um livro de história, cara, porque com certeza ele tem alguma vivência de algum período muito fantástico da história, né? Exato. E aí, na 26ª tentativa, né? Finalmente, eles conseguiram, mas para eles conseguirem esse êxito, eles tiveram que arriscar Sim, a fuga, né? A fuga disfarçada de férias, né? Como Praga, naquele momento, era o caminho único e mais prático, porque poderiam pessoas de alta patente ir para Cuba, para a Rússia, mas não era o caso da família dele. Apesar dele ser um sim. médico, né? A gente fala assim, uau, não. Ele era um médico, mas ele não, né? Então ele, inclusive, o meu marido não foi pro FDJ, né? Como que seria a Sim, tradução em português? sim, Né? Ele chegou aí, mas chegou determinado momento, então imagina, ele pediu para sair. O sim. que que isso significa? Explica para, né, para eles. O que que significa um garoto se renegar a servir? E hoje eu entendo alguns parâmetros, inclusive porque que meu marido tem uma aversão ao militarismo, Aham, né? sim, sim, Porque era sim, outro peso, né? sim, Eu, por exemplo, eu venho do Amazonas. E a Amazônia, como todo mundo hoje sabe, ela sempre foi muito bem protegida pelos militares. Nós temos uma relação maravilhosa de plena amizade com os sim, militares, né? Nós temos a aeronáutica instalada, a marinha, o exército, o nosso zoológico em Manaus é um centro de sobrevivência na selva que cuida dos animais que são retirados da natureza para cuidar, não é um zoológico como é aqui. Então, a função do SIGS é tentar colocar esses animais de volta na natureza quando é possível. Então, eu cresci nessa atmosfera, né? Então, quando eu vi essa antipatia dele, demorou um pouco, porque para compreender que fazer sim. parte desse militarismo que era lá, que era uma imposição, né? Não é a mesma coisa que você servir, por exemplo, a pátria, né? Por Claro, opção, né? Não, claro. não existia necessariamente esse É a patriotismo. sensação de servir um governo que lhe oprime, né? Então você está Exatamente. arriscando sua vida, você está dedicando sua vida a um negócio que lhe oprime, não faz muito sentido, né? Então, eu imagino Não que seja faz. muito. É, Eu, exato. eu lembro que foi um conflito muito grande exatamente quando eu falei assim, não, quando meu filho tiver 18 anos, porque eu sou uma... Adoraria ter servido, né? Mas na minha época era diferente. Hoje em dia a mulher já pode, mas enfim, eu falo que meu filho vai aos 18 anos, né? E ele sempre ficava assim, né?
Eu digo, não, mas lá no Amazonas, o pessoal vai ajudar os ribeirinhos, eles vão levar mantimentos na selva, porque a gente não tem a Transamazônica, enfim. Eu tento fazer um balanço da diferença do que ele vivenciou, da diferença que eu, né, do que eu vim, por exemplo. Né? Então, assim, tinha todos esses pesos, a vigilância, que você bem sabe. Depois disso, possivelmente, o pai dele fez parte da listinha da Stasi, ele tem convicção disso, né? E eu vou já abreviar, eles não sabem quem Pode foi. procurar, né? O arquivo está aberto hoje em dia. Pode vir aqui em Berlim consultar. A minha sogra não quer. Ah, tá. Ela não quer porque era um projeto que ela gostaria de ter feito com o pai dele, mas ele faleceu poucos anos depois de chegar aqui do outro lado. Então, ela diz que ela quer dormir em paz, ela não quer mais ter esse tipo de conflito pessoal, mas ele quer. Ele e a irmã, mas são autorizados só depois que ela falecer. Ah, tá, Né? entendi. Então, tem um conflito. Ela diz que não se imagina descobrindo que alguém tão próximo poderia estar ali É claro. entregando todos os passos dele, né? Inclusive porque eles têm tanta convicção também. Porque o vizinho ao lado era alguém de, vamos dizer assim, né, de relevância para o sistema inferior, era alguém que trabalhava na padaria, né? E eles descobriram que eles estavam sendo vigiados. Então, se o vizinho, né, de uma patente, ou que teoricamente não tinha feito nada aos olhos dele, eram pessoas vigiadas pela Stasi, que dirá eles que já Com tinham feito, certeza. tipo, olha, quero deixar, né, o país, Sim. enfim. Então, eles têm plena convicção de que eles eram espionados, sim, Ah, com né? certeza, Então, não tenho dúvida nenhuma. Tenho dúvida então, nenhuma disso. parte disso, por exemplo, se reflete hoje, né? Você não vê ninguém da família falando família Sampaio, né? No meu caso, que é meu nome desde sempre, né? Eu adquiri o Sim. dele, mas eu ainda sou Sampaio. Não me libertei ainda do meu nome de papai e mamãe. E eles não falam, eles só falam alô, É né? Que mesmo? geralmente é o choque, né? Nossa, É nossa. mesmo. Ah, isso é o tipo de Ele história que você tem, não pega em livro, né? Você não pega em livro, mas isso é ele interessantíssimo. não fala de jeito nenhum. Um outro Para hábito que contextualizar é aqui um assim absurdo pouquinho, entre nós dois, né? Ele sim, não, se eu disser assim, pega lá na minha bolsa, ou abre pra mim, chega alguma coisa, ai, abre pra mim, não sei o quê. Eu já briguei com ele, ele é incapaz de abrir. E aí eu não sabia, porque tem coisas que não tá no livro. Que as sim, cartas, eu sabe onde eu fui ver? Fui ver no vídeo que eu tava vendo hoje de manhã de vocês, acho que foi a Nicole mostrando que eles sim, abriam tudo. Eu não sabia sim. disso. E aí que eu fui Para quem não entender o sabe, porquê. só para contextualizar aqui também, para quem não sabe, a gente tem um vídeo que a gente fez, eu e Nicole, na central da Stasi, Serviço Secreto da Alemanha Oriental. E aí tá no feed, eu divulguei ontem também nos stories. E aí você vê todo o aparato de espionagem que existia na antiga Alemanha Oriental, né? Que era inclusive abrindo todas as cartas, existiam as máquinas lá para abrir a carta sem deixar rastro, né? Então, realmente, o pessoal da Alemanha Oriental é conhecido por ser bem paranoico mesmo com essa questão de privacidade, de segurança, né? Isso é uma coisa que Não, é pega muito. extremo. Exato. Se tem alguma coisa extremista que, assim, foi muito difícil pra mim. Eu falei assim, né? Tipo, acho que só tem adulta, né? Nós já temos intimidades de casal o suficiente. Você não pode abrir ou pegar só e dizer assim, sei lá, pega meu cartão na bolsa. Ele é incapaz. Você pode brigar, ele não vai fazer, ele de forma nenhuma. Então, essas coisas assim, né? Eu digo, é o que eu digo pra você. É uma espécie de trauma, parece, né? Eu não sei, não é por Não, claro. necessariamente por respeito só. Eu sei que tem um respeito embutido, mas é muito mais forte do que eu te respeito, eu não quero invadir tua privacidade. Não, não é isso. Sim, Né? sim. É algo muito maior do que isso. É difícil, até para mim que convivo, e eu não sei se eu consigo que o público compreenda isso, porque realmente Não, tem isso que coisas que você só falou do vivem. telefone também é muito interessante, né? Para quem não sabe, aqui na Alemanha, quando você atende o telefone, é muito comum as pessoas falarem o sobrenome da família inteira. Geralmente a família aqui tem um sobrenome só, então você atende, sei lá, Lupo, que é meu sobrenome, seria para a casa toda. Né? Então o fato deles não atenderem com sobrenome é exatamente para não dar automaticamente a informação para um suposto espião
de quem é que está na linha, né? Então você vê qual o nível de paranoia, digamos, de quem É, cresceu na DDR, né? Sem dúvida, sem dúvida. né? E, então, coisas dessa natureza, né? Então, assim, é, é difícil contextualizar, assim, por datas, né? Porque agora, por exemplo, eu lembrei de algo também interessante. A questão de adquirir um telefone. Eu acho que você já deve ter comentado, com certeza, que durava anos para que as pessoas conseguissem comprar um carro. No caso deles, eles deram muita sorte, porque foi um dinheiro que a avó da família da mãe tinha um dinheiro, morava do outro lado, enfim, ele foi contemplado e o telefone era o fato dele ser médico, né? Como ele tinha que estar à disposição, né? Ele conseguiu, era um benefício, né? Um telefone, inclusive, que ele dividia com uma outra pessoa. Presta atenção, eles tinham que dividir, então tinha horários fixos, né? Mas ele só tinha esse luxo, digamos assim, porque ele tinha que estar ali servindo o Estado, né? Com a profissão dele, Sim, quando necessário. sim. Né? Então, é difícil, né? Daqui a pouco dá uma hora. Então, são essas privações que a gente, nem eu mesma, eu confesso para você que elas foram caindo aos poucos, para mim também, porque você lê é uma coisa, você conviver é outra, e você Claro. vê essas pequenas crises, como eu estou te descrevendo agora. Ai, sei lá, chegou um papel, mas está no meu nome. Mas o papel é nosso, eu sei, é alguma coisa do banco. Abre de acho. Não abre. Não adianta, não vai. Não vai. O meu marido, ele é uma pessoa super tranquila, né? Eu que sou a mais agitada. Ele é super. Você quer ver ele nervoso? Insiste para ele abrir uma carta que não tá no nome dele. E aí você imagina Interessante. quanto isso é para minha sogra. Quanto mais é, porque o Ioki ele saiu de lá com 16 anos de idade, Sim, né? E aí, enfim, essas privações, principalmente sobre o futuro das crianças, né, acadêmico, a liberdade deles de escolha, com certeza foi decisivo para que eles tomassem essa decisão de fuga, passando pelaquele caminho, que era a única opção naquele momento, mais fácil, de dizer, olha, estamos ali, é, passando um fim de semana em Praga, né? Vamos só passear, sem nada. Gente, não podia levar muita coisa, né? Eu acho que você já sintetizou isso em alguma outra live. Eles colocaram realmente só aquilo que seria necessário para a viagem. E quando foi para passar na barreira, né? Fala em português, na grande, sabe, barreira, né? Um dos oficiais, fronteira. no caso, a fronteira, um dos oficiais foi muito rápido, eles não esperaram. Inclusive, tinha um feriado anterior, eles programaram para viajar depois, porque o controle seria muito mais forte, porque teria algum evento em Praga, que eu não lembro agora, algum feriado de algum conflito que tinha tido, e aí eles prorrogaram essa viagem, essa visita, né, para Praga, uma semana depois, para evitarem ainda maiores riscos. Sendo que é Sim. ciente de que ele já tinha tentado 25 vezes sair legalmente do país, né? Então você imagina, tipo assim, o nível hard que tava, a adrenalina, né? Uma coisa que mexe Claro. muito com meu marido até hoje. Eles tiveram que sedar o gatinho, né? Porque eles deixaram tudo para trás. Nossa, Ter que eu tô fazer, travando um pouquinho. que Tá mexe. voltando. Mesmo um homem de 48 anos de idade, porque ele remete memórias da infância, né? De certa forma. Ele fala com Sem muito dúvida. carinho, né? Ele Claro. fala com muito carinho disso. O fato de recentemente, eu vendo alguns vídeos em alemão, eu vi muitos comentários de alemães que passaram pela DDR. E o que eu percebo é que é como o relato do Ringo. O Ringo é mais velho do que meu marido. Ele teve uma percepção aos 20 anos, possivelmente. O Jorg, ele não teve essa percepção do que ele estava vivendo, na verdade, né? Até porque ele tinha um privilégio Não, só interromper, porque o Ringo que ela tá falando foi um depoimento real, um relato real que eu postei no lindíssimo. feed, né? Eu chorei Eu com o postei no depoimento feed, dele, viu? que é o Muito. marido de uma amiga nossa que mora aqui em Berlim, né, de Rosana, e aí ela topou também de dividir, né, compartilhar a história do marido dela com Muito a gente. lindo o relato E dele, muito lindo. aí, pô, isso aqui tem que publicar, tá muito legal essa história, né? Ficou lindo. E é a história que ela tá se referindo, né?
Então ele teve, né, essa percepção é, é, diferente do meu marido, porque, querendo ou não, ele tinha uma proteção, né? Ele, de alguma forma, mesmo que seja dentro daquele sistema, mas ele era uma pessoa que lograva naquela cidade o benefício de ser o filho do médico conhecido, né? Sim. Os colegas de escola, inclusive, eu vou puxar de novo antes da barreira. Ele contou essa noite que tinha acontecido com um dos colegas de sala, que ele foi visitar, parece que na casa dele, e aí, sem querer, caiu um documento. Plups. E aí ele perguntou pro coleguinha dele, né? Que documento era aquele? Aí o garoto respondeu muito inocentemente. O York jamais faria isso. Ah, papai trabalha para o Estado. Complicado Aí, demais, né? É complicado demais. É muita loucura. né? É muita Então, loucura. assim, eles já vinham sofrendo uma opressão também na sociedade, na escola, porque as pessoas sabiam, sim, que o pai dele queria deixar o país, né? Que a família queria deixar, então, enfim, já existia essa opressão. Então, eles foram, arriscaram, e quando chegaram na barreira, foi muito rápido, mais rápido do que eles imaginaram. E foi quando o senhor que liberou eles olhou o documento e falou: foi muito rápido. E deixou eles passarem e disse assim: pode seguir, né? Senhor Fulano, o pai dele. E eles ficaram atônitos, porque foi muito rápido a checagem. Você By the fica desconfiado. way, eu sou. Quando a Não, esmola é grande, o santo desconfia, né? exatamente. Mas aí foi quando o senhor lá que liberou ele disse assim: revelou que ele tinha sido paciente dele, Ah, entendi. Que né? sorte Então, danada. então, assim, a possibilidade deles terem passado, né? Inclusive, é uma coisa que é difícil, porque se eu tivesse perguntado do pai, do York, que é falecido, ou da minha sogra, eu não quis. Eu queria a visão dele, né? Eu queria a visão daquele Sim. garoto de 16 anos de idade. Ele disse que, né, em todas as conversas deles de família, é a única possibilidade deles terem passado foi realmente contarem com a gratidão do Do ex-paciente do pai paciente, dele. né? Uau, uau. E o que ele Mas fala conta é aí, que faz. depois que eles Desculpa. passaram pela fronteira lá para a República Tchecoslováquia na época, eles foram diretamente para Praga, né? Porque assim, para quem não mora aqui, para quem não tem muita ideia, eu moro a 2 horas de Dresden Pertinho. para Praga dá mais 2 horas. Aqui para a fronteira dá o quê? 2 horas e meia, 3 horas daqui para a fronteira com a Tchecoslováquia, né? Então é perto. 3 horas de carro na Amazônia, por exemplo, não é nada. É, Não, a gente para sair de Manaus são 12 horas até Boa Vista. pois é, pois é, exatamente. Então, 3 horas você já estaria na fronteira com a Tchecoslováquia aqui, né, de Berlim, pelo menos. Então, eles passaram porque o guarda de fronteira era um ex-paciente, e aí eles foram diretamente para Praga mesmo, né? Foram, mas o intuito não era, né? Eu acho que tem alguma parte da entrevista, o intuito era aquele trajeto que você falou, passar por lá, tentar conseguir um visto, ou, na pior das hipóteses, a única coisa que eles levaram foram joias, que ficou toda no carro. Por quê? Porque na pior das hipóteses, em todo lugar tem um jeitinho, sim, lá não era diferente. Eles levaram o dinheiro que eles tinham, as joias que eles tinham, para que, se fosse necessário, eles pagarem para passar, né? Sim, Então, o plano, na verdade, não era permanecer em Praga, era seguir para finalmente chegar na Áustria. sim. Mas, chegando lá na embaixada, eles foram orientados a não sequer voltarem para o carro. Eles permaneceram, porque do Isso é contrário a muito estrada bizarro, né? já Isso é muito estaria lá bizarro. fora. Deixa, É, de- deixa eu explicar um pouquinho, porque é o seguinte, a ideia da família originalmente era fugir através da Hungria. Porque a Hungria tinha fronteira com a Áustria e era mais fácil de fugir por ali, porque já tinha um buraco na cortina de ferro exatamente naquele local. Só que para ir para a Hungria, como alemão oriental, você precisava de um visto. E eles não tinham visto ainda. E dificilmente o pai do sogro, o ex-sogro, o sogro de Keila, conseguiria esse visto, porque ele já tinha tentado sair da Alemanha Oriental 25 vezes. Então isso seria praticamente impossível. Então é aí que eles chegam na embaixada da Alemanha Ocidental em Praga
e são aconselhados pelos próprios funcionários da Embaixada da Alemanha Ocidental, da Alemanha capitalista em Praga, né, para que eles sequer voltassem para o carro deles que estava estacionado lá perto, com todos os pertences deles. Por quê? Porque era muito provável que a própria Stasi, que já estava circundando a embaixada, prendesse a família ou prendesse as pessoas que estivessem andando por ali, né? Fosse pegar alguma É coisa no porque carro. até então não estava fechado, né? Eles foram com certeza um dos primeiros. Ele até cita, eu acho que o Sim. 141, número 141 ao 141 a 144. 144, exatamente. Isso, era 141, 144. Então eles ainda entraram, né? Eles não pularam as grades nem nada, eles entraram. Mas depois o movimento, o êxodo foi imenso, né? Então o negócio ficou cheio lá, como as fotos, os vídeos mostram, né? Para quem tiver Sim. interesse, tem muito arquivo também. Eu coloquei vídeos históricos hoje nos stories também, de uma galera gigantesca lá na Embaixada de Praga, né? Porque como foi o segundo buraco da cortina de ferro a ser aberto, e aí centenas de alemães foram para lá, e aí a embaixada virou um verdadeiro campo de refugiados, né? Gente acampada, em beliche, em colchões, recebendo comida da embaixada lá, tipo, todo mundo como se fosse comendo uma quentinha, né? Então virou um verdadeiro Ah, eu acampamento da vi, quantidade de verdade. gente toda. É. Só que o Jorg, né? Jorg, ele, não, ele já Isso. tinha saído nessa época, ele conseguiu autorização para sair antes, né? A família dele. Eles saíram um pouquinho antes, né? Antes desse caos maior. Eu queria só dar uma volta lá para trás, porque lá para trás, Fica à vontade. de alguns detalhes que eu coloquei aqui que eu não queria deixar passar, porque eu acho que isso é muito Claro. relevante para a gente entender como que funciona, eu diria, o desmame familiar. O Jorg e a irmã dele foram para o Kripa, né? Então eles foram bem cedinhos, é, tirados, vamos dizer. E foi uma pergunta que eu fiz assim: o que você imagina? O teu pai é médico, né? Relativamente um doutor, que você sabe que médico no Brasil e doutor são coisas diferentes, né? Ele tinha um título que ele fez questão de tirar exatamente por causa disso, que as pessoas já chamavam de doutor, e falou, não sou doutor. E aí ele foi lá e fez, agora você pode chamar doutor porque eu não vou me sentir mal. Ele se sentia mal por causa disso. Ele fez, eu não conheci, mas eu confesso para você que eu acho que eu adoraria conhecer humanamente falando por essas falas. E num determinado momento da infância da irmã do Jorg, a minha sogra foi repreendê-la. Olha, você não suja essa calça tanto, né? Então, tá. A minha pergunta para ele, antes que eu chegue nesse ponto, era: a sua mãe precisava mesmo trabalhar? Porque assim, eu coloco para mim, para minha realidade. O meu marido tem um trabalho, ele trabalha, um trabalho relativamente sólido, né? Que dá para nós, enquanto família, né? Eu sei que nem todo mundo pode, mas graças a Deus eu pude permanecer em casa para cuidar dos meus filhos. Isso para mim é uma primícia, mas eu sei que não é a realidade de todas as famílias. E aí eu me pergunto, teu pai médico, né? A tua mãe teve que te colocar? Ele falou, sim, teve. Aí foi quando ele colocou a questão do coletor, né? Do cara que trabalhava coletando o lixo, que ganhava mais do que ele. Porque possivelmente, talvez, ele pertencia o quê? Atividades políticas, Claro, né? Coisa que claro. o meu sogro se esquivava o máximo possível, né? Então, assim, Sim. aí, em determinado momento, minha sogra foi dar uma bronquinha lá na minha cunhada, e a garotinha, com um pouco mais de 3 anos de idade, disse para ela assim: ó, você não tem nada que falar para mim mais. Você não tem nada que falar para mim. Você imagina, com 3 anos de idade. Quem tem que falar alguma coisa para mim é o Erich. Como é que é o nome não é O, presidente, né? o Milk, Honecker. tem dois. O Honecker, que é o chefe, É o Honecker, deve genau. ser ele. Ele, é, Eric ele era Honecker. autoridade para uma criança de 3 anos de idade já. Isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Nicole tá olhando aqui para mim, ó. Nós não estamos longe disso, viu? Né? Então, É, gente, a minha sogra conta isso rindo. Não tem uma reunião de família que eles contam para os meninos, né? Porque eu lembro muito bem quando meu filho chegou em casa, vocês vão ver, viu? Escuta o que eu tô falando. Com 6 anos, 7 anos de idade, meu filho chegou em casa e disse assim: ó, mãe, é o seguinte, ele rindo, né?
que ele já sabe como funciona o sistema aqui em casa, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Não, porque hoje a gente vai falar sobre os direitos das crianças, e não pode isso, não pode isso, não pode isso. Como é que é? Já fui abrindo a gaveta ali. Repete. Mas ele veio brincando, que a gente conversa muito. Gente, tem que conversar muito, porque se nós não conversarmos, nós estaremos sujeitos. Eu vou sugerir essa leitura aqui, você com certeza, e todo mundo quase que está aqui conhece, mas isso aqui foi o livro que a minha filha acabou de ler. Eu presenteei ela agora em abril. Em Tá português ruim é demais, não tá conseguindo ver, não. A Revolução dos Bichos. Ah, tá. Tá. Sim, Minha sim. filha tem 13 anos. Ela não satisfeita, foi lá no Amazon com o dinheirinho dela de mesada, que ela só ganha 20 euros, né? E ela comprou o seguinte. E ela Comprou outro. conseguiu fazer uma relação com muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. Eu fiquei muito feliz. E em seguida, ela fez o irmão dela ler isso aqui. Ainda não Uau. leu esse, mas já leu esse. Né? Então, Muito bom, assim, muito bom. o sistema É, sabe que aquilo que começa lá de trás, da infância, é o que, para muitos de nós que acreditam, é bíblico. Né? é Vem. importante mencionar isso, essa questão da família que você falou, porque realmente na DDR existia uma tentativa de tirar as crianças da família, né? Porque aquela velha história, até mencionei na live com a Érica, né? Qualquer governo revolucionário que quer, se ele é um governo revolucionário, quer criar uma nova sociedade, criar novos valores, implementar novos valores na sociedade, ele tem que destruir as clássicas instituições de transmissão de valores, que normalmente é Exatamente, eu família e queria que você igreja, né? frisasse isso. Então, na Alemanha Exato. Oriental, por exemplo, é praticamente impossível a mãe decidir ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Não, os filhos eles tinham que ser cuidados pelo Estado, realmente, né? Então, o Estado acabava Exatamente. acontecendo isso. Você colocava os filhos para espionarem os próprios pais, né? Os filhos dizendo que os pais não tinham autoridade sobre eles, e sim, quem tinha era o Erich Honecker, que era o ditador da Alemanha Oriental, né? Então, é nesse nível que Os você tem as pais coisas. Então, assim, ameaçados pelo esse relato é Estado por sensacional, qualquer esse relato é sensacional. os pais sendo ameaçados pelo Estado por qualquer coisa que você fizesse de tomarem os seus filhos. Inclusive, ontem, você precisava ver a feição do meu marido quando ele falou sobre esse homem e a mulher dele. Né? Ele falou, você sabe para onde eles foram, né? No caso, para o Chile, né? E ele chama mesmo, ele fala que são bastard, né? Porque eles oprimiam as famílias sobre qualquer julgo, se você tivesse filhos, de tomar os filhos. Né? Sim. Então, os meus sogros, eles viveram esse fantasma também, né? De que se tivesse falhado, eles certamente tinham perdido a guarda das Sim. crianças, porque até então Eu eles aconselho, tinham deixa eu 10 e aconselhar 11 aqui, anos. aconselhar todo mundo a assistir o filme, é um minissérie, acho que um filme minissérie, que é A Mulher do Checkpoint Charlie, não sei se você já assistiu, é muito bom e você tem uma ideia muito boa de como é que era essa questão de tirar a guarda dos filhos dos pais, né? É uma história parecida. A mulher pede uma permissão para ir para o outro lado, não consegue, acaba que ela perde a guarda dos filhos e fica conhecida como a mulher do Checkpoint Charlie, porque ela ia no Checkpoint Charlie praticamente todo dia lá protestar, pedindo de volta a guarda das filhas dela que ela perdeu, né? Então, assim, é uma história terrível, mas é muito bem feito o filme, né? Muito legal, vale muito a pena assistir. Legal. Não, eu não conheço, né? Então, assim, eu volto, eu não sei o tempo, tá, Tatiana? Eu não tenho como, A eu gente acredito tem que você 12 tem tempo. minutos ainda. A gente ainda tem mais ou menos 12 minutos. Tá, então, vamos correr. Então, o que que aconteceu antes da queda do muro, né? Eu costumo dizer, o meu marido, eles não participaram desse evento porque eles conseguiram um documento da embaixada, dessa vez, finalmente, com a embaixada das duas Alemanhas, nesse caso. E aí ele pôde voltar, foi quando eles puderam, né, voltar para a DDR, foram ao encontro de um advogado, e nesse dia receberam a ordem de que eles deveriam deixar o país em 48 horas. Ele não sabe o que teria acontecido se eles não tivessem conseguido deixar. Eles não sabem, mas foi explícito, perderam a cidadania, tá? Eles perderam a cidadania e tiveram a ordem explícita. E a desculpa, né, aceita dessa vez foi a titia, que morava numa determinada cidade, mas eles foram para Hessen, né, que é uma cidade chamada Gießen, que era onde recebiam as pessoas que vinham. E o Uhum. Jorg, ele faz sempre questão de frisar.
que o outro lado sempre esperou eles, sempre tratou eles como parte da Alemanha. Era outra Alemanha que se separava, que era separatista, né? E tem uma sim. curiosidade que eu gostaria de frisar, eu acho que você falou isso em alguma live novamente, quando meu marido questionou na escola, questionou, Uhum. normal, ele viu aquilo. Se aquele muro é contra os maus, os fascistas, por que eles apontam as armas para o nosso lado? Né? E em virtude disso, isso é um mínus, você sabe, né? Na caderneta de pontos lá do cidadão, Oh, isso também, né? Os pais foram chamados, né? Eu não sei o enredo todo, porque eu não tive tempo de conversar com a minha sogra a respeito. Eu só sei que, pelo questionamento de uma criança, os pais foram chamados. Tipo assim, o que que você anda falando em casa para o teu é uma filho? loucura, né? É uma loucura. Eles não podiam, por exemplo, ter acesso a nada que viesse do outro lado, porque nada prestava, né? Isso aí você Sim. já colocou, deixou bem claro. Então, enfim, eles arrumaram o que puderam arrumar e partiram para Bahnhof, né? Para o trem. Ele me Estação. colocou, inclusive, para a estação. E ele me colocou isso, eu não sabia, foi um outro detalhe também que tinha uma passagem entre até entrar no trem e mostrar a documentação, ele disse, Keila, só passava uma pessoa de lado. Ixi, Maria, que Não- horror. É, era um por vez, de tal forma que só coubesse uma pessoa. Ele fez assim, ó, era assim. E não para quê? Porque existiam pessoas que tentavam fuga também nessas viagens. E os guardas olhavam todo o trem, todo, gente, de baixo, nos trilhos, em cima, né? Porque só podia sair quem tinha autorização. No caso, eles estavam saindo com autorização, né? Eles foram, nesse caso, eu diria até praticamente expulsos, né? Porque eles tinham 48 horas para Sim. deixar aquele lugar. Claro. E E ele já comentou alguma coisa, se ficaram com algum medo, com algum friozinho na barriga pelo fato de terem conseguido autorização em Praga, mas mesmo assim eles tinham coragem de voltar para a Alemanha Oriental. Não ficaram com medo de ser presos lá, não? Eles comentam alguma coisa nesse não, sentido, não? ele não chegou a comentar isso, não. A única coisa que ele comentou foi que quando ele chegou em Berlim, né, na Berlim, ele tinha um tio lá e esse tio ficou com medo. Ele comentou isso ontem. Meu tio quis pagar pra gente o voo, mas a gente confiou que nós conseguiríamos chegar em Gießen, né? Um tio mais financeiramente mais livre também ali sugeriu isso para que tivesse convicção de que eles chegariam no destino final. Inclusive, eu acho que eu te enviei a foto deles dentro do trem. Acho que dá para ver a alegria, né? Ali, eu acho que é muito explícito. É a única foto que eles têm foi esse tio que tirou, né? É o único registro que eles têm dessa viagem. E Uau. che- chegaram em Gießen, foram muito bem recebidos. Ele sempre faz questão de dizer, perderam a cidadania na DDR, mas automaticamente nunca tiveram problema algum do outro lado. Foram muito bem recebidos. Claro, demora um pouquinho o processo, o meu sogro se recolocar no mercado de trabalho. As crianças, o Claro. Georg, ele perdeu um ano, né? Ele perdeu um ano de estudo porque teve que compensar. Todas essas buscas que a gente que veio para a Alemanha por outras razões, a gente sabe que é difícil, né? Sim. Descascar esse abacaxi. E antes deles deixarem esse alojamento, que eram para essas pessoas que chegavam do outro lado da Alemanha, eis que ele vê finalmente, né, o primeiro abacaxi in natura, né? Porque é Isso uma é outra maravilhoso, isso é curiosidade, maravilhoso. né? Ele falou assim que eles ficaram, nossa, porque eles só conheciam, entre aspas, em lata. Não que eles Sim, consumissem, porque você sabe que isso é um benefício de quem conseguia o Dänemark, né? De sim. quem era funcionário, de quem era espião, de quem de alguma forma tinha alguns méritos com o governo que conseguia ter acesso a esse tipo de produto, ou algum familiar mandava. Mas, por exemplo, laranja que vinha de Cuba, era de Cuba que ele falou, era uma vez por ano, Sim. É. né? Não, esse negócio das frutas da DDR é um negócio que gera muita piada, inclusive, né? Porque na DDR, Alemanha Oriental, o Bloco Comunista e tudo mais, eles tinham muito pouco contato com países que tinham frutas tropicais, né?
relações comerciais, etc. Então tem uma série de piadas, né? Dizendo que, por exemplo, né, caiu o muro de Berlim. Aí o jornalista tira foto de um sujeito lá com uma laranja na mão. E aí o sujeito da Alemanha Oriental fala, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma banana feliz da vida e com a laranja na mão, porque eu não sabia qual era um, qual era o outro. Tem outra piada que fala, se você estiver em Berlim, na época que tinha o muro de Berlim, né? Se você estiver em Berlim e quiser saber de que lado do muro que você está, é muito fácil. Você coloca uma banana em cima do muro, o lado que aparecer mordido é o lado oriental, porque eles nunca têm banana, né? Tem um monte de Exato. piadinha assim, porque de fato eles não É, tinham acesso a muitas frutas, né? não, não tinham. E isso é uma coisa que me choca, às vezes, até hoje, porque quando ele fala assim, é o que você fala. A gente não tem dimensão. A gente passa uma pincelada no livro de história, né? Confesso para você que por muitas vezes eu ignorei, né? Certas coisas que depois meu Deus, né? Eu pré-julguei, porque eu achei que eu tinha estudado alguma coisa, alguma pincelada, mas isso é uma máxima que nunca vai desvalidar a experiência. É igual aquela coisa, né? Você estuda 4 anos algum curso aí. Diz que é Claro, alguma coisa, mas na hora da prática a vivência é nula. Então, sim. é mais ou menos isso, né? Eu também tive que, de alguma forma, me redimir em alguns conceitos e preconceitos que eu achava que eu já sabia que tinha. E vivendo, convivendo, eu vim entender que esse abacaxi, tanto é, né, que causou espanto, eles deixaram para as próximas pessoas, porque eles não sabiam como comer, gente. Eis foi a primeira, por isso que eu falei, né, a primeira sensação de liberdade. O que que eu faço com a tal liberdade, né? Eu ganhei o abacaxi, estou com o abacaxi na mão e não sei o que fazer, deixa para o próximo se virar. E isso vale Finalmente muito para conseguiu poder. abacaxi, mas não topou descascar o abacaxi, né? Exatamente, né? Então, tipo assim, mas pelo menos ele teve a possibilidade. Ali por si só ele já vivenciou a escolha. E Sim. eu acho que é essa Exatamente. mensagem que eu gostaria de deixar. É Isso é muito que poético, a né? É, essa sensação de você ter essa opção, e eu acho que você tem batido muito dessa tecla de forma muito sutil. Eu espero que as pessoas estejam entendendo essa quase que metáfora que você tem usado para não levar diretamente para o momento que a gente está vivendo hoje. Que eu também não gostaria de ir muito nessa linha, mas se a gente prestar atenção, se a gente estudar de fato os fatos e correlacionar em vários momentos da história, a gente vai entender que vários ciclos e vícios se repetem. E se Sim, repetem por quê? Porque a gente deixa que se repitam, exatamente. A gente né? tem Por muita falta de ideia, né? conhecimento. A gente tem muita essa ideia de que as coisas estão sempre evoluindo, estão sempre melhorando, né? Mas não exatamente, né? Não exatamente É, mesmo. Não exatamente mesmo. Olha só, tem uma pergunta aqui, perguntando, mas assim, acho que é pra gente, qual é o nome do filme do seriado, mas acho que Arthur Naga já respondeu, que é A Mulher do Checkpoint Charlie. É isso, o nome do filme, o nome da série, e falaram aqui a Revolução dos Bichos, do livro, e sim. perguntaram onde é que estão as fotos. Eu recebi por e-mail, mas essa foto não está pública mais não, né? A foto que você falou da família toda, do registro do tio. Não, mas eu posso reenviar para você, né? Tá, tá, Tá? ok. Não, eu tenho, não é daquela que você mandou por e-mail não para mim, eu acho que ali tem uma foto dos quatro ali, não sei se é exatamente essa que você está falando. É a única que tem. É a única que Então, essa tem. foto eu É. tenho. Só que eu não vou publicar essa foto porque é foto de família, eu prefiro não Isso. publicar, né? É. Mas tem a Por falar foto, eu já nisso, vi. olha, Pois eu não. queria só mostrar aqui rapidinho antes da gente terminar. Vou fazer assim com o dedinho para vocês terem ideia de que isso eu não entendia quando eles faziam esses eventos, tá? Eles chegaram aqui do outro lado exatamente dia 3 de outubro. Explica para o pessoal o que que significa esse 3 de outubro, um ano praticamente depois, né? Isso aqui são as duas bandeiras da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. E eu confesso que no começo eu ficava assim, ué, se era tão ruim, por que que vocês ficam? Não é porque tem um lado de nostalgia também, que eu Sim, também não compreendia, e que confesso que mais assim nos últimos tempos que eu consegui deglutir essa sensação de que sim. existe, eles têm direito a essa nostalgia. A minha cunhada, inclusive, por ela voltaria. Voltaria para o sistema? Não, ela voltaria para o lugar.
sim. né? Porque as memórias de infância construídas foram naquele lugar, né? Então Mas isso ela foi muito. tem A live que eu fiz com Nádia, né, a russa que cresceu, nasceu e cresceu na União Soviética, ela fala que o seguinte: a impressão que ela tem dos russos lá, e dela, inclusive, é de que as pessoas muitas vezes têm saudade, têm a nostalgia da juventude da vida dela, e não necessariamente do isso, sistema. Porque a galera mete o pau no exato. sistema e diz, ah, mas era legal. Era legal porque você era jovem, né, e tudo mais. É, Exatamente. exato. Exatamente, né? Uma pergunta aqui de Sônia Campanholo: o que você mais admira no povo alemão? Você que é casada com um. Ai, tem várias coisas, gente, várias. Tem Eita, várias que 30 segundos restantes. Pessoal, tá acabando, infelizmente. Aqui o Instagram tá avisando aqui. A gente tem 20 segundos, então eu vou me despedir. Infelizmente, Keila, muitíssimo Ai, obrigado. A gente pode marcar obrigada outra eu. live em breve. A gente A pode marcar gente outra live em pode. breve, porque tem muita história. A gente tem muita história para contar. Você Muitíssimo pode obrigado. colocar no Stories, eu vou tentar responder essa pergunta e aí você coloca no Stories para ela, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau.